Você já ouviu falar que Salomão foi o homem mais sábio que já existiu, que construiu o majestoso templo de Jerusalém, que escreveu provérbios, cantares e livros cheios de sabedoria. NAS. E se eu te dissesse que a verdadeira história de Salomão vai muito além da imagem de rei sábio e justo? E se por trás da sabedoria estivesse também a decadência, o ego e escolhas que quase destruíram tudo o que Deus havia lhe dado? Prepare-se para mergulhar em uma jornada surpreendente. Porque hoje você vai conhecer a história chocante de Salomão muito além do que você imaginava. Salomão, o filho de um escândalo, escolhido por Deus. A origem de Salomão, fruto do relacionamento entre Davi e Batseba, marcado por adultério e tragédia. Mesmo com esse início conturbado, Deus escolhe Salomão para suceder Davi no trono de Israel. Deus aparece a Salomão em sonho e lhe oferece tudo o que quiser. Salomão pede sabedoria e agrada a Deus profundamente e recebe mais sabedoria, riquezas, glória e paz nos reinos vizinhos. Mas aqui está o primeiro alerta. O começo glorioso nem sempre garante um final feliz. E você já parou para pensar em como a história de alguém pode começar em meio à tragédia e ainda assim se transformar em algo grandioso, até certo ponto? Pois é exatamente assim que começa a trajetória de Salomão, com um escândalo. E não qualquer escândalo. Salomão é fruto de uma das maiores crises morais da história de Israel. Tudo começa com o rei Davi, o grande guerreiro que venceu Golias, o homem segundo o coração de Deus. Mas até os maiores heróis têm seus pontos fracos. É um momento de descuido. Davi comete um pecado gravíssimo. Seduz Batseba, uma mulher casada, e para encobrir a traição, manda matar o marido dela, Urias, um de seus soldados mais fiéis. O bebê fruto dessa relação morre, como consequência do pecado. É nesse contexto de dor, vergonha e arrependimento que nasce Salomão, o segundo filho de Davi com Batseba. Para muitos, ele poderia ter sido apenas uma lembrança amarga de um passado sujo. Mas Deus faz algo inesperado. Ele olha para aquele menino, nascido de uma história turbulenta, e o escolhe. Sim, Deus escolhe Salomão para ser o próximo rei de Israel. Isso já nos diz muito sobre como Deus enxerga as pessoas. Ele não olha apenas para a origem, mas para o propósito. E é assim que Salomão, mesmo carregando o peso de um nascimento controverso, é colocado em um lugar de honra. Mas a história não para por aí. Quando Davi está prestes a morrer, o trono ainda está ameaçado, outros filhos de Davi tentam tomar o poder. Há confusão, conspiração e tensão dentro do palácio. Mas é Batseba, a mulher marcada pela vergonha, que se aproxima de Davi e o lembra da promessa. Salomão seria o rei. E Davi confirma, publicamente, unge Salomão como sucessor. E o menino, ainda jovem, assume o trono da nação mais poderosa da época. Agora pense nisso. Você é um jovem, talvez com pouco mais de 20 anos, e de repente tem que governar um povo inteiro. Uma nação com histórias de guerras, traições, milagres e expectativas gigantescas. O que você pediria a Deus nessa hora? É aqui que Salomão brilha pela primeira vez. Em um sonho, Deus aparece a ele e diz: peça o que quiseres, e eu te darei. Qualquer coisa. Dinheiro? Poder? Vingança contra os inimigos? Longevidade? Salomão olha para dentro de si e pede sabedoria. Sim, sabedoria. Sabedoria para governar. Sabedoria para entender a justiça. Sabedoria para lidar com o povo. Essa resposta agrada tanto a Deus, que ele não apenas lhe dá sabedoria como nenhum outro homem teria, mas também acrescenta tudo o que Salomão não pediu: riquezas, glória e paz com os reinos ao redor. Deus honra Salomão porque viu nele um coração disposto, um desejo puro, uma humildade rara, e isso marca o início de um dos reinados mais extraordinários que o mundo já conheceu. Mas aqui vale uma pausa, porque essa história tem uma ironia profunda. O homem que começou pedindo sabedoria, mais tarde, se perderia justamente por causa de seu coração. Mas isso é para mais adiante. Agora, o que precisamos entender é o quanto esse início é poderoso. Salomão é a prova viva de que Deus pode transformar a desgraça em destino, que mesmo os frutos de nossos piores erros podem ser alcançados pela graça, que o passado não determina o futuro quando Deus está no controle. No entanto, há um alerta sutil já nesse início.
Porque quando Deus dá sabedoria a Salomão, ele também dá um aviso: se andares nos meus caminhos, como andou teu pai Davi, eu prolongarei os teus dias. Ou seja, havia uma condição, um chamado à obediência, um limite estabelecido. E aqui está o que muitas pessoas esquecem: o sucesso espiritual, sem obediência, se torna uma armadilha. O início de Salomão é glorioso. Ele é respeitado, admirado, reverenciado. Seu nome começa a se espalhar como o do homem mais sábio do mundo. Mas será que ele conseguiria manter o coração no lugar, quando tudo estivesse em suas mãos? Esse é o dilema que acompanha toda a sua história. Por quê? Tão importante quanto a origem é o que fazemos com o que recebemos. E Salomão tinha tudo. Deus deu. Mas será que isso seria suficiente para mantê-lo fiel até o fim? Nos próximos blocos, você vai descobrir como o homem mais sábio do mundo se tornou também o mais contraditório, e como a sua queda foi silenciosa, profunda e extremamente chocante. Então continue assistindo, porque a história de Salomão está apenas começando e ela vai te surpreender a cada detalhe. A glória de Salomão. O maior rei que Israel já viu, a construção do Templo de Jerusalém, obra-prima espiritual e arquitetônica. Expansão do reino, alianças com outras nações, ouro chegando aos montes. Salomão escreve Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Sua sabedoria é lendária. Resolve conflitos com justiça, como no caso das duas mães e o bebê. A rainha de Sabá visita Salomão e fica impressionada com sua sabedoria e riqueza. Israel vive um tempo de paz, prosperidade e prestígio internacional. Mas com tanto poder, Salomão começa a se desviar. E ninguém parece perceber ainda. O reinado de Salomão começou como um sopro de esperança para o povo de Israel. Depois dos anos turbulentos do final do governo de Davi, marcados por conspirações familiares, traições e batalhas internas, finalmente o povo tinha um rei jovem, sábio e focado em trazer paz e estabilidade. E Salomão correspondeu, e nos primeiros anos de seu reinado, ele se dedicou com intensidade a organizar o reino, estabeleceu estruturas de governo eficientes, dividiu o território em distritos administrativos e instituiu um sistema de tributos que alimentava o crescimento do império. Israel, pela primeira vez, deixou de ser apenas uma nação guerreira, para se tornar uma potência cultural, econômica e diplomática. Mas havia algo ainda maior no coração de Salomão: a construção do Templo de Deus. Durante anos, a Arca da Aliança havia sido guardada em tendas, movida de um lugar a outro. Mas agora, com a paz no reino, Salomão decidiu cumprir o sonho de seu pai Davi, construir uma casa permanente para o Senhor. O projeto do templo foi monumental. Salomão não mediu esforços. Trouxe os melhores artesãos do mundo, importou madeira do Líbano, usou ouro em abundância, pedras preciosas, mármore branco e detalhes esculpidos com perfeição. O templo era imenso, glorioso e carregado de simbolismo espiritual. Levou 7 anos para ser concluído, e quando ficou pronto, o povo se reuniu para a cerimônia mais importante da história de Israel até então. Na inauguração, Salomão faz uma das orações mais emocionantes da Bíblia. De joelhos, diante de toda a nação, ele clama a Deus com humildade, pedindo que o Senhor ouça do céu cada oração feita naquele lugar. Ele reconhece que nem os céus podem conter Deus, quanto mais aquele edifício, mas pede que o templo seja um ponto de conexão entre o povo e o Criador. E Deus ouve e responde de forma visível. Uma nuvem densa, símbolo da presença divina, enche o templo, e os sacerdotes não conseguem nem ficar de pé. É um momento sagrado, glorioso, um marco espiritual na história da humanidade. E ali, naquele instante, Salomão estava no auge. Mas não era apenas no campo espiritual que ele se destacava. A fama da sua sabedoria se espalhou por todas as nações. Reis, embaixadores e governantes viajavam quilômetros para ouvi-lo falar. E ele não decepcionava. Sua mente era brilhante. Ele era capaz de resolver conflitos familiares com justiça, analisar questões de Estado com lógica e oferecer conselhos sobre praticamente tudo: agricultura, comércio, natureza, comportamento humano, poesia e filosofia. Um dos episódios mais famosos dessa época foi o julgamento das 2 mulheres, que disputavam a maternidade de um bebê. Ambas alegavam ser a mãe. E Salomão, diante do impasse, propunha algo chocante:
dividir a criança ao meio. Naquele instante, uma das mulheres implora que ele entregue a criança a outra, revelando quem era a verdadeira mãe. Com esse gesto, Salomão revela não apenas inteligência, mas um profundo entendimento do coração humano. Ele escreve milhares de provérbios, frases curtas, carregadas de sabedoria prática. Produz cânticos e poesias. Reflete sobre a vida, o trabalho, o prazer, o sofrimento e a fé. Ele era mais do que um rei, era um pensador, um filósofo, um artista, um verdadeiro gênio. E então, veio a rainha de Sabá, uma mulher poderosa, governante de um reino distante, que ouvira falar da sabedoria de Salomão e decidiu testá-lo. Viajou com uma comitiva luxuosa, carregada de ouro, especiarias e presentes raros. E quando chegou a Jerusalém, ela foi surpreendida. Salomão não apenas respondeu todas as suas perguntas com facilidade, como a deixou maravilhada com a organização do palácio, a elegância dos servos, os rituais do templo e a grandiosidade da cidade. A rainha de Sabá confessou: tudo o que ouvi não era nem a metade do que vi. Bem-aventurado é o teu povo. Salomão não era apenas sábio. Ele havia criado uma atmosfera de excelência e ordem que impressionava até mesmo os estrangeiros. E é aqui que precisamos parar de refletir. Salomão alcançou o que nenhum outro rei de Israel jamais conseguiu. O reino estava em paz. O povo prosperava. O nome de Deus era reverenciado. As nações se curvavam diante da sua influência e ele era, sem dúvida, o maior rei que Israel já teve. Mas enquanto o povo celebrava e o mundo aplaudia, um detalhe silencioso começava a mudar a trajetória de Salomão com o tempo. O rei começou a fazer alianças políticas com outros reinos, e essas alianças vinham acompanhadas de casamentos com princesas estrangeiras. O objetivo era claro: garantir paz e comércio. Mas havia um problema. Essas mulheres vinham com seus deuses, seus rituais e suas exigências espirituais. E aos poucos, bem aos poucos, Salomão começou a permitir pequenas concessões. Primeiro, permitiu que suas esposas adorassem seus deuses. Depois, construiu altares para elas. Em seguida, passou a frequentar essas cerimônias. E por fim passou a adorar esses deuses também. Como pode? O mesmo homem que dedicou o templo ao Deus de Israel começa a sacrificar em altares pagãos. O mesmo rei que pediu sabedoria divina agora se curva diante de ídolos de pedra e madeira. É aqui que a história começa a mudar. E a glória se torna o prenúncio de uma tragédia. Mas isso é o que vamos explorar no próximo bloco. Porque agora, você já viu o auge. E no próximo capítulo, vai conhecer a dolorosa queda de Salomão, o homem mais sábio, que se perdeu no próprio coração. A queda. O coração de Salomão se desvia. Salomão casa com muitas mulheres estrangeiras, contra as ordens de Deus. Constrói altares para os deuses delas, Astarote, Moloque, Quemos. Começa a praticar idolatria. O mesmo homem que construiu o templo de Deus, o coração que era cheio de sabedoria agora se enche de vaidade, luxúria e soberba. Deus se ira com Salomão e promete dividir o reino após sua morte. Ele começa a oprimir o povo com impostos e trabalho forçado. Salomão se torna aquilo que Deus nunca quis para o povo: um rei tirano. A sabedoria se torna orgulho, o ouro, obsessão, as alianças, corrupção espiritual. A queda é silenciosa, mas devastadora. O que acontece quando alguém que tem tudo começa a perder a única coisa que realmente importa? Salomão tinha sabedoria, riquezas, fama, respeito e paz em seu reino. Tudo parecia perfeito. Ele havia alcançado o que muitos jamais sonhariam. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo seus conselheiros mais próximos, era que o coração do rei já não era mais o mesmo. Aos poucos, e quase imperceptivelmente, Salomão começou a se afastar do Deus que o havia levantado. Não foi de um dia para o outro. Não houve uma ruptura explosiva. Foi lento, suave, como quem escorrega num chão liso, sem perceber que está caindo. E essa é justamente a armadilha mais perigosa: a queda silenciosa. Tudo começou com alianças políticas. Para manter a paz com os povos vizinhos, Salomão firmou acordos diplomáticos através de casamentos com mulheres estrangeiras. O número foi crescendo, e crescendo, e crescendo, até se tornar absurdo.
Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas, 1000 mulheres, 1000 alianças, 1000 caminhos espirituais distintos. E com cada uma dessas mulheres, vinham deuses diferentes, religiões diferentes, crenças estranhas, costumes que ofendiam diretamente a fé em Javé. E Salomão, o homem mais sábio do mundo, começou a permitir. Primeiro, tolerou que elas adorassem seus deuses dentro do território de Israel. Depois, mandou construir santuários, altares e locais de sacrifício para esses deuses. E, por fim, ele mesmo passou a adorar essas divindades pagãs. Foi assim que Moloque, Quemos, Astarote, Milcom e outros falsos deuses começaram a receber culto no mesmo reino onde o majestoso templo do Senhor havia sido erguido. O coração de Salomão estava dividido, e a Bíblia é clara. O Senhor se irou contra Salomão, porque o seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, que lhe aparecera 2 vezes, Reis 11:9. E sim, Deus havia falado com Salomão pessoalmente não uma, mas 2 vezes, e mesmo assim, ele desobedeceu, ignorou, escolheu o caminho da vaidade, do poder e do prazer. Como explicar essa queda? Talvez a própria sabedoria tenha se tornado uma armadilha. Salomão sabia demais, entendia demais, e isso, em vez de mantê-lo humilde, inflou seu orgulho. A sabedoria virou soberba, a glória virou ostentação, o discernimento virou cinismo. E o pior, ele começou a usar sua inteligência para justificar seus pecados. Afinal, ele podia dizer que não estava abandonando o Deus de Israel apenas sendo diplomático, moderno, tolerante. Talvez dissesse a si mesmo: é só uma homenagem, não é adoração. Mas cada concessão era um passo mais longe da verdade. E enquanto isso, o povo observava. O mesmo povo que viu Salomão construir o templo, agora via o rei se curvar diante de ídolos estrangeiros. O mesmo povo que ouviu seus provérbios, agora sentia o peso de impostos altíssimos para manter os luxos da corte. Sim, porque outra fez da queda de Salomão foi o abuso de poder. Para manter seu estilo de vida, suas construções faraônicas, suas alianças e banquetes intermináveis, Salomão passou a oprimir o povo com tributos pesados e trabalho forçado. O rei sábio se tornava cada vez mais tirano. E Deus, que havia sido tão generoso com ele, decidiu agir. O Senhor envia um profeta com uma mensagem clara: por que fizeste isso e não guardaste a minha aliança? Eu rasgarei o reino da tua mão. Mas, por amor a Davi, pai de Salomão, Deus não faria isso durante a sua vida e sim nos dias de seu filho. Mesmo assim, os sinais da ruptura já estavam por toda parte. Adversários começaram a se levantar. Um por um, Deus foi permitindo que os inimigos de Israel se reorganizassem. Hadad, Rezon e Jeroboão, homens que, até então, estavam nas sombras, começaram a ganhar força. Salomão, que havia reinado em paz por tantos anos, começou a ver rachaduras por todos os lados, mas o mais trágico era o vazio dentro dele, porque o rei, que conhecia a verdade, agora andava em trevas. O homem que havia falado com Deus, agora se ajoelhava diante de estátuas feitas por mãos humanas. O escritor de Provérbios, agora, parecia não viver nem metade do que ensinou. E talvez, nesse momento, Salomão tenha começado a perceber algo terrível. Toda sua sabedoria não serviu para proteger o próprio coração. Ele era inteligente demais para negar isso. E é justamente esse despertar tardio que nos leva ao momento mais sombrio e mais honesto da sua vida. O livro de Eclesiastes, que será o foco do próximo bloco. Mas, antes de seguirmos, vale uma pausa, porque a queda de Salomão nos ensina algo profundo. Não é o quanto você sabe que determina sua fidelidade. Não é o quanto você tem que garante sua segurança espiritual. Não é o quanto você conquistou que prova que Deus está contigo. O que importa é o que governa o seu coração. E no caso de Salomão, o coração foi vencido pela vaidade, pelo poder, pelo desejo de agradar a todos, menos a Deus. Uma queda silenciosa, uma ruína disfarçada de sucesso, um rei que tinha tudo, e perdeu a si mesmo. No próximo bloco, vamos mergulhar nas palavras amargas e profundas de Eclesiastes e descobrir como um homem no fim da vida tentou gritar uma verdade que talvez ninguém quisesse ouvir. Eclesiastes. O grito final de um homem em ruínas no fim da vida,
Salomão escreve Eclesiastes, um livro sombrio, filosófico, quase desesperado. Ele olha para trás e vê que tudo o que construiu foi vaidade. Correr atrás do vento. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade, ele escreve. Uma confissão de quem teve tudo, mas perdeu o mais importante. O livro termina com uma lição forte. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. É como se Salomão dissesse: não siga meus passos. Aprenda com meus erros. Imagine um homem sentado sozinho, em silêncio, olhando para tudo o que construiu e percebendo que perdeu o que realmente importava. Imagine alguém que teve ouro, mulheres, poder, glória, fama, sabedoria, e ainda assim se sente vazio. Esse homem é Salomão, e esse vazio é o que o levou a escrever um dos livros mais profundos e perturbadores de toda a Bíblia, Eclesiastes. Eclesiastes. Não é à toa que muitos leitores ficam desconfortáveis ao ler Eclesiastes. Não há otimismo fácil, não há promessas de vitória, não há frases prontas para motivar. O que existe ali é um grito, o grito de um homem que teve tudo. E ainda assim se perdeu. O livro começa com uma frase que resume o estado de alma de Salomão. Vaidade das vaidades, diz o pregador, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade, tudo? Sim, tudo. Trabalho, riqueza, conhecimento, prazer, ambição, conquistas. Para Salomão, tudo isso era como correr atrás do vento. Você já tentou pegar o vento com as mãos? É inútil. É frustrante. E, no fim, você fica com nada. Essa é a imagem que Salomão usa para descrever a vida que ele mesmo construiu com tanto esforço. Em Eclesiastes, vemos um Salomão diferente. Não é o rei triunfante de Jerusalém. Não é o jovem sábio, que impressionava reis e rainhas. É um homem mais velho, cansado, melancólico. Um homem que viu seus ideais ruírem, suas certezas se fragmentarem e sua alma ser consumida pelo arrependimento silencioso. Ele escreve: eu fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas, ajuntei prata e ouro, os tesouros dos reis e das províncias. Tive tudo o que os olhos desejaram. Mas olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. É um desabafo. Eclesiastes não é apenas um livro de sabedoria, é um diário de arrependimento. É o eco de uma alma que percebeu tarde demais que viveu para si em vez de viver para Deus. Salomão reconhece que usou sua sabedoria para explorar o prazer, o luxo e a filosofia. Mas no fim, tudo isso se revelou sem propósito quando Deus não está no centro. É como se ele dissesse ao leitor: não faça o que eu fiz. Não se perca tentando encontrar sentido nas coisas que o mundo valoriza. Não desperdice sua vida com o que parece grandioso, mas é vazio, e no meio desse texto denso, amargo e profundo, há lampejos de verdade eterna. Salomão escreve: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de destruir e tempo de construir. E ele reconhece que a vida é feita de ciclos, que tudo passa, que nada é absoluto e que a única coisa constante é Deus. Por isso, ao fim de sua reflexão, Salomão conclui com uma das frases mais poderosas da Bíblia. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. É como se ele dissesse: eu caminhei por todos os atalhos, experimentei todos os sabores do mundo, e no fim só sobrou isso: temer a Deus, obedecer, voltar para o que é eterno. Essa é a última mensagem de Salomão. Um homem que teve tudo, perdeu o essencial, e passou o resto da vida tentando alertar os outros para que não seguissem o mesmo caminho. Eclesiastes é, ao mesmo tempo, confissão e advertência. É sabedoria quebrada, é verdade nascida da dor. E talvez seja por isso que o livro seja tão poderoso, porque ele não vem de um homem perfeito, mas de alguém que errou e teve a coragem de admitir. Agora pense um pouco, quantas pessoas você conhece que estão vivendo como Salomão? Gente que tem dinheiro, status, influência, mas está vazia por dentro. Gente que parece feliz nas redes sociais, mas chora no travesseiro à noite. Gente que buscou tudo menos a presença de Deus. Salomão não escreveu Eclesiastes só para contar sua história.
Ele escreveu para mim. Ele escreveu para você. Para que entendêssemos que o sentido da vida não está no que temos, nem no que conquistamos. Está em quem adoramos. Está em quem seguimos. Está em viver com temor e reverência diante do Criador. Porque no fim, todo o resto é vaidade e agora, sabendo de tudo isso, o que você vai fazer com essa verdade? A verdade que ninguém te contou sobre Salomão, a história de Salomão é chocante, porque ela é um espelho. Ela nos mostra como o coração humano pode ser instável, mesmo com tudo aos pés. Como sabedoria sem obediência vira ruína. E como Deus é justo, mas também misericordioso até o fim. Salomão começou como exemplo e terminou como alerta. Mas o que você vai fazer com essa verdade? Vai repetir os erros de Salomão? Ou vai aprender com eles antes que seja tarde demais? Se essa história te impactou, se inscreva no canal e compartilhe. Porque aqui, a Bíblia não é só um livro antigo, é um espelho da alma. A história de Salomão não é apenas um relato bíblico antigo. Ela é um espelho que revela a profundidade da alma humana, suas ambições, seus erros, seus arrependimentos e sua busca incansável por sentido. Salomão começou com sabedoria, foi elevado com honra e terminou com o coração partido pelas escolhas que fez. Ele teve acesso ao que todos nós desejamos: poder, fama, prazer, conhecimento. Mas no final, descobriu que nada disso tem valor quando o coração se afasta de Deus. Você consegue imaginar o peso disso? Passar a vida inteira construindo um império e no fim, olhar para tudo e dizer: foi vaidade. Foi correr atrás do vento. Perdi meu tempo com coisas que não duram. Fui o homem mais sábio e ainda assim errei o caminho. Mas, talvez o maior presente que Salomão nos deixou não foram suas riquezas, nem seu templo, nem seus provérbios. Foi a verdade nua e crua, escrita por alguém que experimentou os extremos da existência e voltou para nos avisar. E o aviso é, claro: tema a Deus. Viva com propósito, não troque o eterno pelo passageiro. Porque se até o homem mais sábio da história se perdeu, o que impede você, ou de fazer o mesmo? A história de Salomão é chocante, porque nos mostra o que acontece quando ignoramos o alerta silencioso da consciência, quando desprezamos os sinais de Deus, quando seguimos nossos desejos, e chamamos isso de liberdade. Mas há esperança. Porque se Salomão, mesmo depois de tudo, pode se arrepender, você também pode. Se ele pode abrir os olhos no fim, você pode fazer isso agora. Não espere estar no fim da estrada para descobrir que estava no caminho errado. Volte-se para o que realmente importa. Volte-se para Deus. E viva uma vida que faça sentido desde o começo, não apenas no último suspiro. Se essa história te tocou, se ela acendeu alguma coisa dentro de você, não ignore. Deixe seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Comente aqui embaixo: eu escolho viver com propósito. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade hoje. E se você quer mais histórias bíblicas reveladas com profundidade como essa, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque aqui, a palavra de Deus ganha vida, e cada história revela algo sobre você.